Então, gente, boa noite, graça e paz. Glória a Deus. A gente precisa dessa animação e essa empolgação desses pastores que você tem em muitas outras igrejas, viu? Não despreze essa empolgação, essa alegria por dentro, esse fogo. Sabe, irmãos, pecador peca com força. E eu fico impressionado com o pastor Everton, Natália, eles são bem intensos mesmo. E não é só na sua igreja, não. Onde ele vai, ele está nesse volume aí o tempo todo. E é uma inspiração mesmo, gente. Vocês têm sido bem falado, né? A igreja de vocês. E fico feliz demais em ver o crescimento dessa igreja toda. E tem alguns lugares que parece que está mais num cemitério do que numa igreja, né? A gente precisa mesmo ter essa alegria, ter essa empolgação mesmo com as coisas de Deus, e às vezes até mesmo ficar como uma criança, né? Para receber de Deus, amém? Glória a Deus. Então, pastor Everton, muito obrigado pelo convite. Natália, eu sei que as palavras que você está falando é do coração. A gente se sente honrado, mas também a gente se sente com muita responsabilidade, né? Porque nós não vamos prestar conta ao neném Jesus, né? A gente vai prestar conta àquele que tem os olhos de fogo, né? E você nem vai poder levar a vovó para lhe defender, nem a sua esposa ou o seu marido para prestar conta. É individualmente cada um de nós. Amém? E esse espírito de temor, né? E esse espírito de santidade, ele é muito importante. Eu acho que só diminui um pouco o retorno, para não dar uma microfonia. Já está muito alto aqui, pode ir baixando. Sei que vocês estão com som novo, né? Eu posso ajudar em alguma coisa, né? Vai baixando um pouquinho aqui, né? E vai melhorar cada vez mais, porque o som não é só altura, né? É qualidade, né? Então é preciso um treinamento mesmo, vai ser legal. Então, eu creio, irmãos, se vocês têm um casal de pastores que estão submetidos ao espírito de temor, amém, e santidade, andando em humildade também, isso só o Espírito soprando para crescimento. Por que pensamos em crescimento? Você vê o quanto de gente precisa ouvir o que você está ouvindo? Amém, de ser transformado, de ser edificado. Acho que pode baixar mais o retorno. Eu vou parar um pouquinho porque está me deixando meio... Eu estou achando que estou no céu. Só diminuir o retorno, acho que está aumentando. Pode tirar isso, valeu, gente, obrigado, viu? Bênção demais. Então eu tenho duas coisas no coração, não sei como é que a gente vai fazer isso, eu não tenho um tema, mas eu tenho duas coisas para a gente compartilhar um pouco, que é essa questão da mente, né? Uma mente renovada pela palavra de Deus, ela é muito significativa e importante. Uma mentalidade próspera. Quando a gente fala uma mentalidade próspera, a gente não está relativizando ou levando isso de uma maneira light e que tem a ver com apenas coisas materiais ou financeiras, mas também envolve essas questões financeiras e materiais também, mas é muito raso a gente associar prosperidade a dinheiro. Amém? Prosperidade, irmãos, é a gente viver um estilo de vida pelo qual o Senhor nos proporcionou. E prosperidade nunca foi apenas ter mais, mas a gente é próspero para servir melhor. Amém? Deus não financia vaidade, Deus financia propósito. Amém? Então a gente precisa, a Bíblia fala em João, na epístola de João, a terceira carta, no verso 2, fala que nós seremos tão prósperos como nossa alma é próspera. Então, esse aspecto ele é muito significativo e importante, porque essa cadeira que você está sentado foi comprado, não foi com oração, foi com dinheiro. Essa estrutura que você está vivenciando, seus filhos no departamento infantil e tudo mais. Então, a gente tem que entender um pouco mais sobre isso. O problema é a picaretagem em nome da fé. Isso é um grande problema, é um escândalo,
e cada um que entrar por esse viés vai tomar conta com Deus sobre isso. Mas a gente precisa entender que, como eu te falei, pecador ele peca com força, e existe uma ciranda financeira na prostituição, na imoralidade. Por quê? Porque o coração deles estão lá, e Jesus ele diz: onde está o teu tesouro, onde está correndo o teu dinheiro, o teu coração está lá. Onde teu dinheiro está correndo? Onde o meu dinheiro está correndo? Aonde o teu dinheiro corre, aonde o teu dinheiro está indo, aonde você está financiando, é ali que está o seu coração. A gente precisa ter esses equilíbrios mesmo. A gente não precisa ter vergonha de falar o que é bíblico, só porque existem coisas erradas, exageradas e desequilibradas. A gente precisa se posicionar. Amém? Diga: Deus é muito bom. A Bíblia fala para a gente não viver segundo o curso desse mundo. Em Efésios capítulo 2 fala sobre isso. E para a gente não andar segundo o curso desse mundo, a gente tem que ter uma renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, verso 2 fala: não vos conformeis com este século ou esse mundo, mas transformar, ter uma completa transformação da mente, ter uma mentalidade próspera. Amém? Uma mentalidade do reino, não uma mentalidade de ganho pessoal, de se dar bem na vida dos outros, de usar vantagem para se dar bem, de usar motivações erradas, ganância. Nós não estamos aqui para viver uma vida de ostentação. Nem a colherinha do café a gente leva quando subir, não leva nada. Então a gente precisa entender que Deus vai financiar propósitos. Amém? Não falta dinheiro, irmãos, para a cachaça, para os motéis da vida, para a imoralidade, para as palhaçadas do diabo, porque vai faltar para você. Então a gente precisa entender isso e deixar isso muito definido. Amém? O dinheiro, ele é um mau senhor, mas ele é um bom servo. E sabe, tem uns bobos pela internet, sabe, tem pessoas que são críticos. Mas pastor, é importante. Crítica construtiva. Crítica construtiva é quando alguém construiu algo. Tem muita gente criticando e nunca construiu algo, e ainda abre a boca para dizer que é uma crítica construtiva. Sabe, tem pessoas que vão criticar, e elas têm moral para criticar, porque elas construíram algo na vida. Tem muita gente que quer te ensinar, que nunca construiu nada na vida. É cheio de técnicas. A um clique você começa, a um clique aqui na inteligência artificial, você tem o conhecimento que você quiser. Mas irmãos, tem algo que você não compra: experiência com Deus. Amém. Tempo com Deus no altar íntimo. Amém? Então eu quero que você pense um pouco sobre isso. De fato, essa primeira parte é sobre essa questão da mente. A segunda parte nós vamos falar de uma vida no Espírito. Amém? Você já encontrou o seu lugar no Espírito? Porque nós nascemos novamente espiritualmente e não biologicamente de novo. Então nascemos no Espírito. Paulo fala em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Pergunte a 3 pessoas: você já encontrou o seu lugar no Espírito? Amém? Isso é muito importante. A igreja ela precisa ser espiritual e não somente emocional. Porque o reino do Espírito, irmãos, a gente precisa saber que nós temos um inimigo. Por sinal, já foi derrotado. Mas a Bíblia fala sobre resistir. Não chegou o tempo. O problema de hoje, e de vez em quando, a igreja sempre, quando eu falo a igreja, eu falo das pessoas de uma forma geral. A gente é tendencioso a sempre ir para um lugar exagerado. Muitos tempos atrás, os crentes eram chamados dessa forma. Os crentes, tudo que vai, para onde vai, vê demônio. Os crentes só falam de demônio, só fala isso de demônio. Aí os crentes foram para outro lado. Não fala mais de demônio. Não existe mais demônio. Não tem mais, não, agora é tudo com a sabedoria humana. Eu vou te dizer, cristianismo não é filosofia. Cristianismo não é terapia. Cristianismo é a divindade operando na humanidade. Isso é cristianismo.
A sabedoria humana, ela tem o seu lugar. Nós não desprezamos as questões de medicina, de médicos, homens e mulheres de Deus que são acadêmicos. Isso tem o seu lugar. Mas eu não estou falando dessa sabedoria, eu estou falando de uma sabedoria divina, de uma vida no Espírito. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, bater um papo, conversar, pregar, ensinar, mover no Espírito. O pastor disse, fica à vontade que hoje é festa, de meia-noite para 1h da manhã a gente termina. Mas a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas. Uma mentalidade próspera, uma mentalidade renovada com a palavra de Deus e essa vida no Espírito. Amém? Então, eu quero que você entenda alguns aspectos sobre isso. A Bíblia fala sobre pensar certo. E se você pensa certo, você vai crer certo, você vai falar certo. Morte e vida estão no poder da língua. Suas ações, elas se submetem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos determinam suas escolhas. Mas como eu faço para melhorar minhas escolhas? Equilibrando os seus sentimentos. Como eu equilibro meus sentimentos? Pensando certo. Então vale a pena você pensar o que a Bíblia diz que você tem que pensar. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz que nós temos que colocar todo pensamento que vem, ou nosso ou de fora, colocar cativo à obediência de Cristo. Não é um pensamento, é todo pensamento. Amém? Teus pensamentos determinam teus sentimentos. Então muita gente que está se envolvendo com situações, eu não desprezo a dor de um trauma, de uma depressão, não ignoro isso, isso é real, existe isso, mas muito do que se tem de depressão hoje, ela é autoimposta. Por quê? Se você passa mais tempo com as notícias do mundo e na internet, sua depressão é autoimposta. Está muito silêncio, mas é verdade. Porque onde você coloca a sua mente, ela vai determinar que tipo de sentimentos você vai ter. Amém? É só fazer um experimento. Se você nunca viajou de avião, no dia que você for viajar, assiste 3 documentários de queda de avião. Duvida tu embarcar no avião. É bem simples isso. O que você ouve e o que você vê, você vai pensar. E o que você pensa determina seus sentimentos. E os teus sentimentos vão determinar tuas escolhas. Então vale a pena você ter um equilíbrio emocional. Vale a pena você preservar. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, verso 8, nós projetamos aqui, não é isso? Aqui em cima. Aqui. Eu acompanho aqui, vocês em cima. Finalmente, irmãos, Paulo está dizendo, eu vou terminar essa carta com vocês aqui em Filipenses. Finalmente, ou seja, para encerrar essa carta, eu quero dizer algo a vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Eu quero fechar com essas, tem muito do que se falar sobre pensamentos, mas eu não tenho como esticar muito isso, a gente vai entrar em outras coisas. Mas o último versículo é bem interessante, Efésios capítulo 4, versículo 17. Você vai perceber a ênfase, se você estudar sobre esses aspectos de pensamento, é muito significativo. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. É muito significativo você pensar certo. Amém? Porque os padrões de pensamento na sua mente, o que é uma mente? Presta bem atenção. A mentalidade, ela é composta de padrões de pensamentos que nós temos na nossa mente. Quais os tipos de pensamento nós deixamos na nossa mente? Isso é muito significativo para a vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda o quê? Os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não acreditam como você acredita. Amém? Tem uma turma lá fora que você sabe, que não crê como você crê. Amém? Mas pastor, eu fico assim, às vezes falando a palavra, tudo. O pessoal olha para mim
e pensa que eu sou esquisito. Não, não pensa que você é esquisito, não. Você é esquisito mesmo. É diferente mesmo. Como você vai explicar que você nasceu de novo? Né? Como você vai explicar essa vida? Irmãos, é como eu beber essa água aqui, e você não sabe se está gelada, ou se ela está morna, ou se ela está quente. Mas eu sei, por quê? Experimentou, você provou, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Você vai falar de Jesus o tempo todinho, e vai ter gente, mas rapaz, é mesmo esse negócio de Jesus morrer, e ele existiu mesmo, e isso, aquilo, outro. Rapaz, a única coisa que tu tem que fazer é aceitar, porque se tu aceitar Jesus Cristo como Senhor, tu vai experimentar o que eu experimento. Da mesma forma, uma maçã, você está comendo aqui, que gosto tem essa maçã? Você vai precisar dar uma mordida. Ou você experimenta, ou você não nasce de novo, né? Receber, simplesmente receber. Então ele diz aqui, não andeis mais como andam os gentios. É como se Deus estivesse dizendo para nós, eu vou falar dentro de uma linguagem contemporânea, numa versão minha mesmo. Humberto, não ande mais como essa galera do mundo anda. Senhor, como é que essa galera do mundo está andando? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu falei aqui no início, que Deus não financia vaidade. Lembra disso? Aí a gente, não, mas eu não sou vaidoso. Mas se você decidir pensar o que quer, para Deus é vaidade. Não é? Ah, graças a Deus, Deus não financia vaidade. Eu não sou vaidoso, mas se você pensar o que você quer pensar, para Deus é vaidade. Agora sim, pastor, quer dizer que nem pensar eu tenho direito de pensar? Pois é, tu não entregou a vida a Jesus? A tua vida não te pertence mais. Não é assim? E abre a boca, Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Jesus fala, coloca aí, a gente volta já aí, Lucas 6,46, coloca aí. Eu vou deixar o próprio Jesus falar com você, viu? Olha o que Jesus fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e o que? Amém, não é simples a Bíblia, né? Então eu vim fazer esse apelo mesmo. Que apelo, pastor? Eu quero fazer esse apelo para você hoje. Que apelo? Eu quero que você renuncie, de fato, o Senhor. Que você renuncie o direito de pensar o que quer. Irmãos, eu tenho visto, eu estou há 27 anos de tempo integral em ministérios. Nós rodamos Brasil e fora do Brasil pregando essa palavra, pastoreamos pastores. Irmãos, é muita bagunça na mente das pessoas. Príncipe da potestade do ar, Satanás, demônios. Ele antigamente pegava, possuía as pessoas, mexia no corpo. Hoje é silencioso, hoje está sendo na mente. Pessoas sentadas como você, mas vivendo uma vida desgraçada. Insegurança, intimidação, medo, nervosismo, ansiedade. Mas vive dentro de uma igreja, morrendo no lugar que era para você estar bem. Por quê? Porque tem a vaidade de pensar o que quer. Irmão, pega a tua cabeça e enfia ela na Bíblia. Você não entendeu, não? Pega o cabeção, a mente, imerso nas Escrituras. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Provérbio, Efésios capítulo 4, 27, bem simples, bem pequenininho, coloca aí, não deis lugar ao diabo. Vamos tirar 3 sentenças desse versículo. Que 3 sentenças são essas? Número 1, ele não tem lugar. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Esse próximo não dê glória a Deus não. Segundo, ele quer um lugar. Terceiro, só tem se você der. E irmãos, ele é sedutor, a Bíblia diz. O diabo é sedutor. Ele não vai vir como diabo, ele vai vir com sedução. São coisas simples, pouquinhas, e você diz, a vida é assim mesmo. A gente tem que entender, vamos ser realistas, né? Alguns usam isso. Esse ciclo de enfermidade o tempo todo, esse ciclo de aceitar vírus o tempo todo,
né? É normal, a vida é assim mesmo. A gente precisa, irmãos, graças a Deus, temos aqui nossa amiga aqui, doutora Paula, deve ter outros médicos, enfermeiros aqui. Rapaz, amamos isso. Os médicos nos mantêm vivos para a gente ter fé para ser curado. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por isso, pela sabedoria desses homens e mulheres de Deus da área de saúde. Nós honramos isso. Nós temos pessoas que são ministros nessa área, na medicina, e nós não desprezamos isso. Mas o melhor de Deus nem cura é. O melhor de Deus é saúde. O projeto de cura é para o mundo. O projeto de Deus para a igreja é saúde. Nós somos ferramentas de Deus para curar o mundo. Mas a gente está sendo mais necessitado de cura do que o mundo às vezes. Então a gente precisa, irmãos, renovar a nossa mente, não tomar um molde desse mundo. E algumas pessoas, mas Humberto, vamos ser realistas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais real para você que é cristão do que a palavra? O que é mais real para você? Vamos ser realistas, mas o que é mais real para você do que a palavra? Você é um crente. Diga, eu sou crente, diga. Diga aí, crente crê. 2 Coríntios 5,7, nós não vivemos mais pelos sentimentos. Nós vivemos pela fé, irmãos. Temos que amadurecer, temos que crescer. Essas conferências, elas não é só para fazer um movimento, mas é para trazer os 5 dons ministeriais, passar aqui na igreja, despertar você para uma vida, amém? Deixa eu te fazer, quando você nasceu de novo, deixa eu te fazer essa pergunta, quando você nasceu de novo, quem entrou dentro de você? Mas, e João diz isso, né? 1 João 4, maior é o que está, não é do nosso lado, dentro de nós. Mas se o Espírito Santo está dentro de mim, por que ainda eu estou me submetendo à enfermidade? Que outra pergunta, porque isso é para mim, estou perguntando, você recebe de tabela, acho que eu estou pregando para mim, e eu não estou sendo irônico não, eu prego para mim mesmo às vezes. Então Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos desviados e em pecado, mas ainda assim Ele nos deu vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Que tipo de vida Deus tem? Diga Zoe. Ou alguns gostam de falar Zoé, ok? Por sinal é o nome da minha neta. Glória, Zoe. Então assim, é a própria vida de Deus. Qual a vida que Deus vai te dar? A que Ele tem. Quantos receberam a vida de Deus aqui? Eu te pergunto, se você recebeu a vida de Deus, a enfermidade, ela não poderia ter alcançado o meu corpo nem o teu. Qual é mais forte? Diga a vida de Deus. Mas aí entra isso aí, eu estou nessa escala junto com você. Eu não sou perfeito, eu estou crescendo. Mas eu preciso que você entenda que o padrão é Jesus. Amém? Diga o padrão. Perfeito é Jesus. Você pode se inspirar com o seu pastor, comigo, com a profetisa que pregou, com o seu irmão do lado, e nós vamos inspirar uns aos outros. Mas teologia perfeita é Jesus Cristo, meu amigo. E é nosso alvo. Esse é o padrão. Amém? Glória a Deus. Então, mas como nós destrinchamos isso? Consciência. A tua consciência ela vai ficar aguçada se você puxar a sua alma para o altar da palavra. Qual a consciência que nós temos? Nós temos mais consciência do que é natural na nossa vida, ou mais consciência do que o divino que entrou dentro de nós? Qual a parte que temos mais consciência? Deixa eu te fazer uma pergunta para te trazer uma parábola para você entender melhor. Quem aqui já visitou alguém com depressão profunda? Levanta a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa precisava te dizer que estava deprimida? Porque ela exalava. Ela tinha convicção do que tinha. Quando a gente tem convicção do que tem, a gente exala. Está chegando a hora de você exalar o bom perfume de Cristo, e não mais doença, e não mais vírus. Irmãos, os surtos de doenças, as trevas serão densas trevas. Eu não vim aqui pregar coisa ruim para você não, mas os surtos
os ciclos de enfermidades, porque a Bíblia fala em Isaías 60 que as trevas vai aumentar, vai alastrar, as doenças e as coisas erradas vão alastrar, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor sobre tua vida. A igreja precisa ser mais espiritual e não natural somente. Aleluia, glória a Deus, amém. Sabe, irmãos, nós temos 4x4. O que é 4x4? É uma marcha que quando você atola o carro, os carros ficam tudo atolado, mas você tem a tração 4x4, aí você mete 4x4, capaz de subir uma parede dessa. Irmãos, quando tudo natural disser, tu não passa daqui, e tu faz, haha, eu tenho um 4x4, meu filho. Oh, aleluia! Você entende isso? Quando o natural não resolve mais nada, você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que te chamou para viver uma vida sobrenatural. Irmãos, o sobrenatural não é empolgação de crente, não é filosofia. A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Irmãos, isso não é filosofia, isso é Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. Mas sabe o que é que o diabo faz? Te apresenta nas redes sociais, te apresenta nas comunicações e tudo mais. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não tem que ser atualizado. Você precisa estudar, você precisa ser atualizado, saber o que está acontecendo no mundo, até para orar. Mas, irmãos, passa mais tempo no lugar que ativa a vida dentro de você. Em João 6,63, Jesus disse: a carne para nada tem proveito, mas o Espírito vivifica. Aí ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Irmãos, o que tem vida para você é a Bíblia, é a palavra, e isso traz vida para você. Se a gente passa mais tempo, irmão, naquilo que vai derrubar a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa confiança em Deus, irmãos, esse é um terreno desgraçado. Você vai lá, irmãos, porque você trabalha, você precisa ser inteirado em alguns índices de algumas coisas, estuda lá, mas, irmão, volta lá e passa o pente fino. Amém? Aleluia. Passa o pente fino como? No seu devocional, na sua intimidade com Deus, limpando sua mente. Aleluia, porque nós não vivemos, presta bem atenção, mais só. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que nós somos um com Ele, nós nunca mais estamos só, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga: eu nunca mais estarei só. Diga: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Amém. E sabe, irmãos, a gente não entende essas coisas. Você precisa ter uma mentalidade firme no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Uma mente governada pela sobrevivência não entende a linguagem de governo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe, a gente precisa entrar em dimensões mais íntimas com Deus. Precisamos entrar. Como entramos? Sabe, as necessidades que nós temos, as necessidades, os traumas, ou um problema grande, uma coisa terrível que aconteceu, vamos clamar a quem? A Deus. Tudo bem? E às vezes choramos mesmo, estamos tristes, arrasados, e choramos lá, derramamos o coração diante do Senhor, e isso é maravilhoso. Mas nessa esfera de comunhão, de relacionamento com Deus, você só recebe chupeta, só recebe consolo. Deus nunca vai deixar de consolar, não. Meu filho tem 29 anos, se ele não crescesse espiritualmente, nem mentalmente, eu ia jogar ele na lata do lixo? Não, eu ia dar chupeta a ele até ele viver. Ia fazer o quê? Tu vai ficar com essa chupeta até quando? Pastor, como eu me livro dessa chupeta chamada consolo? Porque o projeto da gente, olhar para Jesus, não é? Nosso exemplo. Como Jesus andou? Não como pedinte, mas andou como filho.
Amém? Então nós temos a necessidade, é bíblico você ser suprido suas necessidades, seja qual for a necessidade. Está lá, 24 horas, o trono da graça. Hebreus capítulo 6, capítulo 4:16. Achegai-vos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para que você receba o quê? Misericórdia, e ache, encontre socorro para a ocasião oportuna. Tem graça, tem favor de Deus. As necessidades, elas são maravilhosas. As necessidades, elas têm um suprimento da parte de Deus, é lícito, consolo de Deus, mas não só tem essas dimensões. Qual é a outra dimensão que tem? Você não é intenso quando está numa bronca pesada e só Deus para agora, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não é não? Você não é intenso? Sim ou não? Intenso, você é sério, você fica sério, você busca mesmo, e você se envolve, se quebranta, aquela coisa toda. Davi fez isso no adultério que ele teve, pecou ao ponto de dizer: Senhor, não tira a alegria da salvação da minha vida. Pense, como algumas expressões aqui, eu não sei se você vai ficar escandalizado, mas eu vou dizer mesmo: torada de aço, vou perder a salvação. Ixi, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Davi chorou, quebrantado. Se você lá, você termina chorando também junto com ele, se você vir lá. Aí ele diz: Senhor, o Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito, este o Senhor não desampara. Mas a intensidade do coração dele, de todo o coração você acha, não é não? Mas qual a motivação? Necessidade. E que mais? Consolo. Mas essa mesma intensidade, por que a gente não faz sem nenhuma necessidade? Porque a gente não tem essa intensidade, a gente, por não ter pecado, a gente não pecou, nem tem necessidade. Aí o que é que a gente fica? Leviano. Mas essa intensidade, que você não tem você não está atrás de nenhum resultado, você está atrás só de se deleitar nele. Essa é a chave dos últimos dias. Esses são lugares que você vai em Deus, que você só vai pela paixão e não pelo resultado. Estou te dando uma chave hoje, poderosa, para você entrar em lugares em Deus e sair dessa roda de menino e entrar em profundidade com Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma mente governada pela sobrevivência não entende a linguagem de governo. Quando você entra para um lugar de consolo, chupeta, você vai ter consolo. Papai do céu é assim, vai te consolar. Mas se você entra dentro de uma perspectiva de paixão: Senhor, eu te amo, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer fazer? Eu quero desenvolver uma parceria contigo. Onde é que eu vou? Só falar que eu caio para dentro. Bora, Senhor, tem muita gente ainda sem a tua presença, tem muita gente morrendo, indo para o inferno. Me ajuda, me inspira, me dá fogo nisso. Sabe o que é que tu vai receber? Aí tu já não recebe chupeta. O que é que tu recebe? Governo. E governo vem acompanhado com autoridade. Amém? Uma mente programada pela necessidade não entende a linguagem do propósito. Uma mente programada pelo medo não entende a linguagem de ser bem sucedido. Sabe, Deus está me treinando e está treinando você para ser um rei. Deus te treina e me treina para ter pensamento de rei, para te visitar como rei. Ele te treina para depois ele vir te visitar. Porque uma coroa na minha cabeça e na tua cabeça vira fardo se não tiver estrutura. Então a gente precisa mesmo de ter uma estrutura de relacionamento com o Senhor, preservando essa vida desse relacionamento com o Senhor. Diga: Deus é muito bom. Diga: Deus vai transformar minha mente antes de me colocar em lugares altos. A nossa provisão, ela sempre estará no nível do nosso propósito. Quando eu falo provisão, todas as áreas: unção, poder,
instrução, sabedoria divina, habilidades, capacidade. Então, a provisão de Deus sempre estará no nível do propósito, e não no nível que nós desejamos. Amém? Glória a Deus. Diga: Deus é muito bom. Ser bem-sucedido, irmãos, no espírito, não exige conforto, exige estrutura. Ser bem-sucedido espiritualmente, presta bem atenção, ser bem-sucedido não exige conforto, exige estrutura. Quer ter uma segurança espiritual, eu e você? A nossa segurança espiritual, ela sempre vai estar enraizada na humildade. Mas você precisa saber o que é humildade. Estamos falando aqui, alguns falam: rapaz, vocês estão falando esse nome prosperidade o tempo todo aí, vez em quando prosperidade. Mas irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Você sabe o que é humildade? Ah, mas vocês precisam falar mais do temor do Senhor. Tá bom, bota aí Provérbios 22, verso 4. Vamos acabar aí com isso aí, para tu assistir o culto melhor. A recompensa, galardão, de quê? E que mais? É ser liso, desonrado e morte, né? Então você precisa entender o que é temor e o que é humildade. Se você andar no temor e na humildade, as riquezas, você nem precisa ir atrás dela. Você nem precisa cobiçar coisas das pessoas. Deus vai financiar o teu propósito aqui na terra. Amém? Sabe, pessoas dizem: rapaz, pastor, eu levei tanta cacetada no mundo, que eu fiquei, agora eu sou humilde. Eu disse: não, isso não é humildade, isso é humilhação. Humildade é uma escolha e não é algo embutido de goela abaixo na tua garganta. Você escolhe depender de Deus. Você escolhe ser uma pessoa ensinável. Você escolhe, não, eu preciso dele. Eu preciso ouvir pessoas mais maduras do que eu. Eu preciso me submeter. Eu preciso de uma cobertura espiritual. Eu preciso. Cada passo para a autossuficiência é um passo distante da presença de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Diga: Deus é muito bom. Sabe por quê? Esse aspecto perturba algumas pessoas, o aspecto de dinheiro e de finanças, porque você tem um problema com isso. Aleluia. Sabe por que muitas vezes foge de você o dinheiro? Porque o dinheiro sempre procura um ambiente onde tem gerenciamento e administração. Tanto é, quando a gente nasce de novo, a gente é herdeiro. Não sei se você sabe disso. Quando você nasce de novo, você é um herdeiro. Juntamente com Cristo. Mas pastor, se eu sou herdeiro de tudo isso, eu sou herdeiro, Deus me colocou como herdeiro, mas liso, não tenho um pau para dar num gato, não tenho nada, tudo, eu sou herdeiro. Eu vou te mostrar, bota aí Gálatas capítulo 4, por que não está na tua mão? Está na tua conta, mas não está na tua mão. 4, Gálatas 4, verso 1, coloca aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o quê? O herdeiro é o quê? Em nada difere de quem? Posto que é ele Senhor de tudo. Olha na nova versão transformadora. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor a que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Então a provisão divina, ela respeita as leis que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. Se você fosse o gerente
do banco para você mesmo, você emprestaria dinheiro para você mesmo? A chave nas Escrituras escuta isso, escuta essa sequência. Pessoas querem portas abertas. Quem quer portas abertas? Amém. Não, seja sincero. Amém. Fique intimidado não. Portas abertas? Amém. Mas portas abertas para mim, para você como filho de Deus, Ele só vai abrir se tiver maturidade. Como é que Deus vai abrir uma porta para tu, que tu não vai saber administrar essa porta que Ele abriu? Tu vai fazer vergonha, pode perder o juízo, pode até morrer cedo. Por que Deus vai abrir essa porta? Queremos portas abertas, mas não tem maturidade. Outra sequência. Queremos influência. Pastor, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero abençoar, eu quero ter influência, isso, aquilo, outro. Mas a gente não tem nossa identidade definida. Crise de identidade, irmãos. Como é que você quer influenciar a pessoa se tem crise de identidade? Mas como eu posso ter minha identidade? Sua identificação é com Jesus. A consciência da presença de Deus manifesta, ela modela nossa identidade e nosso propósito. Se você quiser saber quem você é, você precisa conhecer primeiro quem te criou, quem te fabricou. Quem foi que fabricou você? Quem foi que criou você? Pois Ele vai dizer tudinho. Ele modela a sua identidade. Então, eu quero mais responsabilidades. Eu quero mais coisas assim, responsabilidade. Eu sei que posso fazer. Mas queremos responsabilidade, mas ainda vive como vítima. Como é que Deus vai te confiar mais? Deus precisa, Maísa, confiar em você para depois confiar a você. Deus precisa confiar em mim para depois Ele confiar a mim. Era para você estar mais alegre. São palavras de salvação, isso aí para você ver. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queremos autoridade. Queremos autoridade, mas não dominamos sequer nossos pensamentos. Queremos multiplicação, mas desperdiçamos o pouco que temos. Se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Glória a Deus. Aleluia. Deixa vocês pensarem aí um pouco. Pensa muita coisa, mas aprenda a pensar as coisas de Deus. Coloque sua mente na palavra, você vai ver o que vai acontecer em 2026. Ajuste a sua mente, alinhe seus pensamentos com a palavra de Deus. Amém? Renuncie o direito de pensar o que quer. É muito sutil, irmãos, essa coisa da mente. Muita gente escravizada por demônios e achando que uma medicação ou uma técnica ou alguma coisa, sabe, nós, mais uma vez, para você não me interpretar mal, existem medicações boas para ajudar na sua mente, não tenha problema como isso, não são contra pessoas que tratam a saúde mental, fique em paz sobre isso. Mas existem coisas que você vai tomar o remédio, vai ter o médico mais poderoso da terra e não vai conseguir mudar, porque às vezes é demônio. E você tem que falar, saia. Isso! A igreja vai. Esses crentes, tudo é demônio. Eu sei que isso é exagerado. Mas vai para o outro lado e diz, não tem mais demônio. Irmãos, você precisa usar autoridade dentro da sua casa. Você sabe que existe palhaçada do diabo, que vem intimidação do nada. Vem um espírito de medo, do nada começa a quebrar os eletrodomésticos, começa a porta a bater. Então uma senhora chegou para mim, pastor, na minha casa tem uns vultos, a janela, tem um negócio assim acontecendo. Pastor, o que é que o senhor acha disso? É demônio, irmã. Manda embora.
Do jeito que vem demônio para mim, vem para você. Só que ele é um derrotado. Você tem um nome de Jesus. Você precisa repreender e saber o poder que há nesse nome. Você não tem que saber do nome de Jesus. Você tem que ter o nome de Jesus. Pedro, quando falou, amém, para o homem que nunca andou na vida, em Atos capítulo 3, ele diz: olha para mim, o que eu tenho, ele disse: olha, eu sei do nome de Jesus, viu meu filho? Não, ele disse isso: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Aleluia! E aquele homem andou. E lá na frente, as pessoas: mas rapaz, o que foi isso? Vocês são demais, vocês, uau, querendo idolatrar Pedro. Pedro disse: vocês acham que foi pela minha piedade que eu curei esse homem? Vocês acham que foi o meu poder? Não, foi o nome. Há poder no nome de Jesus. Tem coisas, irmãos, que nós resolvemos naturalmente. Nada de errado com isso. Está tudo bem. Mas você precisa discernir que tem coisas que só serão resolvidas espiritualmente. Tem coisas que são tratadas naturalmente e Deus vai agir sobre isso também, te dando sabedoria, orientação para um tratamento. Nada de errado, não tem problema sobre isso. Mas tem coisas que só vão ser paralisadas se você tapar a boca dos demônios, expulsar da tua casa, expulsar da tua mente, expulsar da mente do teu filho, expulsar coisas que estão no teu trabalho. Oh, aleluia! Aleluia! Tem crente aqui, pelo amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmão, não fica apreciando. De repente bate um medo em você. De repente você está intimidado. Você nunca foi intimidado naquilo. E aí, rapaz, o que está acontecendo esse negócio aqui agora? Rapaz, estou com uma insegurança, um medo, isso, aquilo, outro. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Dedé chegou, o demônio. Dá-lhe uma cacetada. Bota pra correr. Aleluia. Você precisa entender que vai ter ataques. Só que ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Mas tu acha que porque ele é derrotado, ele vai ficar batendo palma, ô glória, ô glória. Não, vai te intimidar. Medo. Lança algo no teu corpo, uma dor. Aí você vai para Google, vai para inteligência artificial, vai para o nome de Jesus, meu filho. Aí vai para Google ver, inteligência artificial, estou com uma dor aqui no ombro, não sei o que. Aí ó, isso aí pode ser um câncer, isso aí é no osso, isso aí esse é não sei o que. Aí tome medo. Pelo amor de Deus, gente. Aleluia, você precisa encontrar o seu lugar no Espírito. Aleluia, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Jesus falou: se eu disser e não duvidar no meu coração, vai acontecer o que eu estou falando. Quantos podem dar glória a Deus? Aí vai ficar acuado. Eu dei esse exemplo, acho que hoje de manhã. Estava numa conferência, numa reunião de pastores. Deixa eu te dizer algo aqui, só para te ajudar, para você não ficar pensativo. Isso acontece, o mesmo demônio que vem para mim, vai para tu também. Há uma época, eu já viajo muito de avião, por causa do serviço ministerial, pregando em várias igrejas, viajo muito de avião, e nunca tive medo. Mas chegou uma temporada, uns anos atrás, eu comecei a suar frio. Eu digo: que arrumação é essa, homem?
E eu chegava no avião, já ficava com medo de entrar. Eu digo, rapaz, que arrumação é essa? Aí sentava no avião, aí as mãos suando frio. Olha que onda. E aí eu começava a orar, começava a pensar na palavra, pensava nas coisas espirituais, mas aquela coisa... Aí passou uns voos desse assim, meio esquisito. Aí eu estava em Brasília, o Senhor fez, vá ver os aviões. E aí eu fui ver, sabia que era o Senhor, Ele estava querendo tratar isso na minha vida. Aleluia. E aí eu fui para Banana, quando eu olhei lá, tinha um avião gigantesco, de uma banda de rock, de heavy metal, chamado Iron Maiden. As caveiras, as desgraças, tudo, porque aonde eles vão, você não tem noção, o desencadeamento satânico naquela cidade. E eles pagam para isso. É muito dinheiro para você ter um show de um cara dessa turma. E eles pagam, o que acontece depois que eles vão embora? Começa a desencadear divórcio, aborto, drogas aumenta, assalto aumenta, tudo, porque ele deixa não só o rock, ele deixa o espírito. Você está entendendo? Não, e a gente não, é só uma bandinha. Não, meu filho, é carrego. Eles são sacerdotes de Satanás. Então eu olhei aquele avião lá e o Senhor disse, eles voam para semear o reino de Satanás por onde passa. E eu estou te enviando para semear o meu reino. E você está com medo de ir. Então eu comecei a ficar mais forte. Então, quando eu entrei no avião, o avião demorou a decolar um pouco e tinha um aeromoço, eu não sei como é o nome, comissário de bordo, né? Mas tem uns aeromoços mesmo. Aí ele estava olhando para lá, vendo os aviões, e eu me levantei e disse, eu vou dar uma olhada, ver se eu acho esse avião de novo, eu quero ver mais de perto. E quando eu meti-lhe a cara eu disse, eu posso dar uma olhada? Ele disse, pode ver. Aí eu olhei e estava lá o avião do lado. E eu digo, que avião grande. Aí ele disse, você sabe, o comissário falou para mim, você sabia que quem dirige, pilota esse avião é o vocalista? E eu falei para ele, é mesmo? E aí, meu amigo, quando eu sentei de volta, eu disse, Satanás, todo demônio do inferno, arregaça piloto hoje, bota para torar nesse voo hoje aqui da gente. Nunca mais eu sei o que é isso. Irmãos, tem coisas que a confissão de fé vai resolver, tem coisas que a oração resolve, mas tem coisas que você precisa de autoridade. Você precisa usar esse nome poderoso. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Amém. Deixa eu fechando isso aqui. Irmãos, o diabo nunca vai disputar sua casa, nem seu carro, nem seu emprego. Ele nunca disputa isso. Sabe o que ele vai disputar? A sua mente. Por quê, pastor? Porque se ele controla a tua mente, ele vai controlar teus limites, vai controlar teu comportamento, vai controlar o teu tipo de padrão e vai controlar a tua vida. Pelo amor de Deus, segure o seu juízo, coloque ele dentro da Bíblia. Amém. Às vezes Deus me inspira a ensinar a Bíblia como se eu estivesse ensinando a uma criança de 4 anos. Todo mundo está entendendo, não é possível que você não entenda isso. Coloca a tua mente no altar da palavra. Amém. Cada vez mais essas coisas vão acontecer. E verdade é a palavra. Amém. Eu estudei tanto para decorar como chama aquelas coisas? Não, tem a Terra, tem Júpiter, tudo.
Não, mas tem um nome de cada um. Planetas, não é planetas que chama? Rapaz, decorei aquilo ali, meu amigo, e tiraram um. Me lasquei todinho estudando para decorar, e hoje não existe mais o desgraçado. Júpiter. Tiraram? Plutão. Tiraram. Ovo dá colesterol. Ovo não dá colesterol. E não sei o que. Isso, aquilo outro. Isso aí, tu vai ficar doido? Tu vai ficar doido, pelo amor de Deus? Não, irmão. O que você precisa? Viver guiado pelo Espírito Santo. Mas não guiado pelos sentimentos. Não guiado pelos seus próprios pensamentos. Você precisa saber que os seus pensamentos vão determinar seus sentimentos. Seus sentimentos, eles vão determinar suas escolhas, suas ações. Amém? Glória a Deus. Queria que o rapaz do teclado viesse aqui e o pessoal do violão, de corda, primeiro. Quero orar por você nesse sentido, em algumas coisas. Você foi abençoado? Teria muitas coisas que falar, mas eu queria, na nova versão transformadora, a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo. Diga, eu recebi o que a Bíblia diz. Amém? Nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo. Deixa eu te dizer, Deus não precisa de uma circunstância favorável para manter você em saúde. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas você não pode quebrar leis na sua vida de glutonaria. Outro extremo, vamos cuidar do corpo. Mas tem homens e mulheres de Deus que estão cuidando tanto do corpo que eles levantaram um altar, e hoje eles não cultuam mais a Deus, cultuam o seu corpo, porque seremos tendência a cultuar o corpo, porque tudo a gente vai para o extremo. A gente precisa desse espírito de moderação, de equilíbrio, irmãos. Aleluia, aleluia, amém. Então eu recebi o Espírito de Deus para viver uma vida equilibrada. Não existe, tudo é demônio, exagero, desequilíbrio. Não existe mais demônio, existe. Vocês estão entendendo isso? Aleluia, moderação. Estamos vivendo uma vida em paz, se a gente começar a dar voz àquele que veio habitar dentro de nós. Nosso maravilhoso Espírito Santo, nosso amigo. Pode voltar o versículo lá. Glória a Deus. E não o espírito deste mundo. Mas qual o propósito do Espírito de Deus? Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Próximo versículo. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de quê? Irmãos, o que eu estou falando para tu aqui, na tua mente racional e lógica, não faz sentido. Um homem espiritual, quando fala, não faz sentido, mas gera fé em você. Paulo dizia, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana. Eu não sou marqueteiro, eu não vim ser coach aqui para você. Não desprezo os coaches. Quem alguém faz esse trabalho, beleza, fique em paz, tem o seu lugar. Mas aqui é espiritual, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Você entende isso, irmãos? Glória a Deus. Vindas não foi de coisa humana, mas sabedoria humana. Não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Você nunca pode apresentar Deus publicamente se você não conheceu Ele no altar íntimo. Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito.
O que eu estou falando aqui para você faz parte da minha vida. Não como eu não estudo para pregar, eu estudo para me alimentar. Aleluia, glória a Deus. Eu não uso a minha Bíblia como um cardápio de pregação. Amém? Nós temos que se alimentar. Essa palavra é comer, é se alimentar. Pão nosso de cada dia. Aleluia, Ele é o pão da vida. Esse é nosso alimento. Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, palavras que foram ensinadas pelo Espírito. E assim como você está crescendo, eu também estou crescendo. Eu me sento para ouvir. Sempre vou estar. Um discípulo, ele deixa de ser discípulo quando ele para de aprender. Sempre estamos aprendendo uns com os outros. Aleluia. Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Próximo versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem o quê? Loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Glória a Deus. Eu já dei até esse testemunho, acho que é aqui, mas me veio falar para vocês novamente. Eu vou te dar esse testemunho, esse ponto, e eu quero fazer um apelo mesmo. Amém? Glória a Deus. Por que esse apelo me veio? Eu não vim programado. Tem algumas coisas que eu já tenho por dentro, mas tem coisas que o Senhor, à medida que eu vou falando, Ele vai depositando no meu coração. E esse foi uma delas. Vamos encerrar com isso. Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei, já falei em alguns cantos. Foi uma situação com o meu filho, Gabriel. Na época, ele está hoje com 23 anos, graças a Deus. Está numa missão lá em Argentina e Chile com o pessoal do Ministério Verbo da Vida. Alguns jovens estão evangelizando. Começou num avião. Camarada, um senhor sentou do lado dele, ele começou já a liberar o manto. Amém? Então, graças a Deus por esses jovens. Temos uns jovens poderosos aqui, amém? Temos jovens aqui poderosos, aleluia, amém. E tinha de 3 para 4 anos, alguma coisa nesse sentido. E ele começou a pegar uma taça como essa, não lembro se era copo, mas era algo de vidro. E ele tinha de 3 para 4 anos. E eu falei para ele: Gabriel, meu filho, não pegue isso, você pode cair, você pode se cortar com isso, não pegue mais isso não. E ele falou para mim, pequenininho: tá certo, papai, tá certo, papai. E eu olhei para ele e ele ficou olhando assim para mim. E eu olhar, você já conhece o olhar dos seus filhos. É como se ele estivesse dizendo: se eu der bobeira eu vou pegar de novo. A astúcia de menino. Não sei se seu filho já começou com anjo, mas o meu não, o meu é cheio de astúcia. E cresceu com essa astúcia, mas a Bíblia foi podando. Como é que nós somos limpos? Pela palavra. E aí foi. Só que ele, 2, 3 dias depois, estava ele de novo, com o copo na mão, mesmo copo. E eu olhei para ele, eu disse: Gabriel, aí eu aumentei o tom e falei para ele: Gabriel, venha cá. Você sabe que seu pai, quando diz que vai disciplinar, eu não posso mentir para você. Eu não minto. Se eu disser para você que vou lhe disciplinar, eu vou lhe disciplinar. Então essa é a 2ª vez. A 3ª você vai ser disciplinado. Aí ele fez: tá, papai. E com cara já de choro.
E aí, passou um dia ou dois, não lembro, acho que talvez um final de semana, não sei, não lembro. Faz tempo demais. Só que eu saí, eu lembro disso. Eu saí, esqueci alguma coisa. Voltei. Quando eu volto, tá Gabriel lá. Quando ele me vê, ele muda o semblante. Já tem um olho grande, aumentou mais ainda. Puf, o olhão assim. Aí eu disse: papai vai lhe disciplinar. E ele ficou olhando assim para mim e começou a chorar. Eu disse: venha cá, papai vai disciplinar você. E aí, irmão, disciplinei mesmo. Pastor, como foi que você disciplinou? Doutrinas básicas, Hebreus 6, imposição de mãos. Os dons todinho da conferência que vocês têm aqui, eu liberei sobre ele. Então eu estendi a mão sobre ele. E foi fogo, viu? Era quente, que ele chorava. Ali era uma liberação assim de Deus tremenda. Deus, e ele, eu disse: recebe, irmão, recebe. Deus está te curando. E ele pequenininho. E ele disse: nunca mais faça isso. Tá certo, papai. Então eu peguei o copo, coloquei em cima. E ele pequenininho olhou para cima e fez: nunca esqueci essa imagem. Ele olhou para mim, apontou com a mão: papai, tire daí porque aí eu alcanço. Já estava viciado com copo. É vício, irmão. Já estava viciado. Ou seja, pai, eu não tenho força para isso. Papai, eu não consigo parar de errar, a não ser que o Senhor tire isso de mim. Amém? Isso me deu uma compreensão maior sobre paternidade. Tem coisas que só o seu pai. Tem coisas que Deus vai te dar uma palavra, tem coisas que Deus vai usar um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma criança, um versículo, uma conferência. Mas tem coisas que Deus, só Ele vai fazer. Amém? E pode ser que seja algo que te importuna há anos, que sempre que você lembra, você não lida bem com isso. Eu não consigo, pastor, eu tenho algo que me importuna de vez em quando. Nós não desprezamos as coisas que você foi machucado. A gente tem que se livrar disso para não ficar ofendido. Mas tem coisas que a gente não sabe lidar com isso. Tem coisas, só você sabe a pedra que está no seu sapato. E nessa noite, Papai do Céu quer tirar isso de você. Mas eu não sei, você dizer, mas por que somente hoje? Não sei, mas eu sei que chegou o socorro. Talvez um relacionamento quebrado com os pais, talvez um relacionamento terrível com os filhos, coisas que você não tem como, não administra mais isso. Talvez você veio para essa conferência e veio, rapaz, é como se fosse a última vez que eu vou para uma conferência ou para alguma coisa. Senhor, fala comigo, me dá algo. Pois é, Deus está se movendo para tirar esse fardo de você. Não, eu já tive nesse lugar algumas vezes, não foi uma, algumas vezes. E às vezes nós precisamos. E se você está aqui e você se identificou com o Gabriel pequenininho, às vezes a gente tem que ficar como uma criança no reino de Deus. Você tem acesso,
quando tem um coração de criança. Eu não sei se você se identificou com isso. Gabriel pequenininho, e eu digo: rapaz, eu estou com alguma coisa na minha vida que se meu pai não resolver, ninguém mais resolve. Se você se identificou com esse testemunho, vem aqui na frente, eu vou orar por você.